Fala, meus amores, boa noite, tio Sormani na área, ao vivo, direto de um dos estúdios do Exatas para Gabaritar. Galera, a gente colocou aqui perguntando qual assunto você tem dificuldade, e o tópico mais votado foi análise combinatória. Galera, análise combinatória é um assunto que muita gente tem dificuldade porque a maioria dos professores joga o conteúdo de uma maneira que não está organizada. Combinação, arranjo, permutação. Aí às vezes não fala da combinação simples e da combinação com repetição. Aí às vezes não fala de princípio da casa dos pombos. Aí o aluno pega uma questão e diz: eita, e essa questão eu vou somar os resultados ou vou multiplicar os resultados? É por isso, galera, que tá aí, ó, análise combinatória do absoluto zero, parte 1, teoria e questões. Para que essa aula fique gravada, a gente tem que ter aqui no mínimo 200 comentários, tá? E também 300 curtidas. Galera, veja, a gente coloca conteúdo todos os dias. Tem que existir a reciprocidade. Gente, o que é que custa dar uma curtida? O que é que custa você comentar? Meus amores, só na aula de hoje você vai dizer: agora minha mente abriu para análise combinatória. Por quê, galera? Porque a análise combinatória é feita de detalhes. Então, vamos embora. Baixa o material aí, ó. Tem muito canal que nem o material coloca. Baixa o material, tá? E vamos jogar duro. E a galera que tá esperando o nosso curso de raciocínio lógico do zero, o nosso curso de matemática do zero, aproveitem aí para entrar no grupo, tá? Que tá na descrição do vídeo. Essa aula vai ser show. Então tá aí, gente. Análise combinatória do absoluto zero, parte 1, teoria e questões. Vamos embora. Gente, muita gente me pergunta: professor, quando é que eu sei que eu tenho um probleminha de análise combinatória? Ó, as questões de análise combinatória sempre vai colocar para você assim, ó: determine o número de possibilidades. Determine o número de casos possíveis. De quantas maneiras eu posso realizar isso? Eu posso realizar aquilo. Então, ó, quantos são os resultados possíveis? Determine o número de possibilidades. Determine o número de maneiras distintas que eu posso realizar um determinado experimento. Essas pistas textuais são questões de análise combinatória. Professor, e fatorial, arranjo, combinação, permutação? Você não pode estudar fatorial, arranjo e combinação antes de estudar os princípios de contagem. E a maioria da galera só estuda o princípio multiplicativo. Galera, antes da gente entrar em arranjo, combinação, permutação, que são cenas para os próximos capítulos, você tem que saber quando é na análise combinatória que eu vou somar as possibilidades e quando é na análise combinatória que eu vou multiplicar as possibilidades. Tem questão de combinação que você soma. Tem questão de combinação que você multiplica. Então vamos lá. Gente, o primeiro princípio que eu tenho aqui, ó, é o princípio aditivo ou princípio da soma. Professor, quando é que eu vou utilizar o princípio aditivo na análise combinatória? Quando é que eu somo as possibilidades? Ó, usamos quando temos que fazer
uma única escolha entre opções diferentes. E essas escolhas não acontecem ao mesmo tempo. Qual é a palavra-chave? Ou. Então, se posso escolher A ou B, somo as quantidades. Então, na análise combinatória, você vai somar as possibilidades quando eu fizer apenas uma escolha. Gente, o que é apenas uma escolha? Ou uma ou outra. E o ou, na matemática, significa soma, mas nem sempre na questão vai aparecer lá o ou, para você somar as possibilidades. Então, o que é que você tem que colocar na mente? Eu utilizo o princípio aditivo quando eu quero fazer uma única escolha. O que é uma única escolha? Ou escolho isso, ou escolho aquilo. O ou é soma. Ou seja, se posso fazer uma escolha de A maneiras ou de B maneiras e não posso fazer as duas ao mesmo tempo, então, quem é o total de possibilidades que eu tenho? A mais B. Por isso você coloca na cabeça, a dica aqui do tio, soma. Soma. O ou significa soma. Mas nem sempre vai aparecer o ou na prova. O que é que você tem que lembrar? Quando eu faço apenas uma única escolha, ou uma ou outra, o ou soma as possibilidades. Então, só para a gente entender, uma padaria vende 4 tipos de salgados: coxinha, pastel, empada e quibe. E 3 tipos de sucos: laranja, uva e maracujá. Quantas são as opções para quem escolher apenas um item? A questão poderia parar aqui. E galera, o que é que significa escolher apenas um item? Ou eu vou escolher o quê? Salgado, ou eu vou escolher suco. Ou seja, salgado ou suco. Então, eu coloquei esse salgado ou suco, mas não precisava. É só para você entender que quando eu digo quantas são as opções para quem quer escolher apenas o item, o que é apenas um ou outro, e o ou é soma. Então, quantas possibilidades eu tenho para o salgado? 4. O ou é soma. E para o suco? 3. 4 mais 3, 7. Eu tenho, de fato, gente, 7 opções para quem quer escolher apenas um item. Beleza? O ou é soma. Vamos para a próxima. Princípio multiplicativo ou princípio do produto, ou, gente, também chamado de PFC. Professor, o que é PFC? Princípio fundamental da contagem. Aí a galera só estuda o princípio multiplicativo, só estuda o princípio fundamental da contagem. Vou mostrar várias questões que você utiliza o princípio aditivo. Então veja, quando é que eu utilizo o princípio multiplicativo? Usamos quando temos que fazer 2 ou mais escolhas sucessivas, ou seja, uma depois da outra. Qual é a palavra-chave? E, ou seja, se tenho que fazer A e depois B, multiplico as quantidades. Eu quero escolher isso e aquilo. Multiplico. Eu quero escolher isso ou aquilo. Somo. E aí veja, se posso fazer a primeira escolha de A maneiras e a segunda de B maneiras,
Então, qual é o total de possibilidades? A vezes B. E aí, veja, uma padaria vende 4 tipos de salgados: coxinha, pastel, empada e quibe. E 3 tipos de sucos: laranja, uva e maracujá. Quantas são as opções para quem quer comprar um salgado e depois um suco? Gente, não é apenas um, é mais de um. Eu quero um salgado e um suco. O E, que no português dá a ideia de aditivo, o E na matemática aqui é multiplicação. E qual é a dica? Ó, botar assim para você entender bem legal, ó. Multiplica, multiplica, multiplica. O E é multiplicação. Gente, quando você diz que quer comprar um salgado e um suco, você vai combinar. Você poderia fazer assim, ó, só para você entender. Você poderia pegar e fazer o seguinte, ó. Pegar um salgado e depois um suco. Então, coxinha e suco de laranja. Coxinha e suco de uva. Coxinha e suco de quem? De maracujá. Mas você pode pegar quem? Pastel e suco de laranja. Pastel e suco de uva. Pastel e suco de maracujá. Mas você pode escolher também o quê? Empada e quem? E suco de laranja. Empada e suco de uva. Empada e quem? E suco de maracujá. Ou pode ter o quê? Galera, você pode pegar o quê? Quibe e suco de laranja, quibe e suco de uva, quibe e suco de maracujá. Galera, olhe quantas são as opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você tem 12 opções para escolher um salgado e depois um suco. Mas, gente, na análise combinatória, eu não preciso desenvolver todas as possibilidades. Qual é o papel da análise combinatória? Eu vou dizer quantas opções eu tenho, quantas possibilidades eu tenho, sem precisar desenvolver todas as possibilidades. A gente aprende no curso, por exemplo, a árvore de possibilidades, mas eu digo, galera, você não vai perder tempo. Quando o cara diz que está fazendo mais de uma escolha, eu estou escolhendo o quê? O salgado, quantas possibilidades eu tenho para escolher o salgado? Eu tenho quantas? 4. E, o E é vezes. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o suco? 3. 4 vezes 3, 12. Exatamente as 12 opções que eu listei. Então lembre, galera, quando eu faço apenas uma escolha, ou uma ou outra, o ou é soma. Quando eu faço mais de uma escolha, quando eu faço 2 ou mais escolhas sucessivas, uma depois da outra, é E. O E, eu o que? Multiplico. Veja, eu não estou falando em arranjo, combinação e permutação. Aqui, dentro do nosso curso, e para quem está esperando o nosso curso de Matemática do Zero e Raciocínio Lógico do Zero, a gente segue uma ordem que qualquer aluno
que tenha dificuldade, não sabe nem fazer continhas, por isso que a gente ensina também tabuada, saiba fazer qualquer questão. Beleza? Então, vamos embora. Tem 3 Sormanes olhando para você e dizendo que você consegue. Vamos embora. Questões. O que é que a gente vai resolver agora? Um monte de questão. Só sobre esses princípios. E você vai entender por que é que você não precisa assistir mais nenhuma aula de análise combinatória. E aqui é a parte 1. A gente só está estudando os princípios da contagem. O aditivo e o multiplicativo. Então vamos lá. Ó, um banco oferece 4 modalidades de cartão Visa, 3 modalidades de cartão Mastercard e 2 modalidades de cartão Elo. Um cliente deseja adquirir apenas um cartão de crédito, podendo escolher livremente entre as bandeiras disponíveis. Nessas condições, de quantas maneiras diferentes o cliente poderá fazer sua escolha? Galera, tá aí na tela, ó. Eu tenho quem? Visa. Eu tenho quem? Master e Elo. Só que eu tenho que escolher apenas um cartão. O que é apenas um cartão? Ou escolho Visa, ou Master, ou o Celo. O ou é o quê? Soma. Quantas possibilidades eu tenho pro cartão o quê? Visa. Eu tenho quantas possibilidades? 4. Pro cartão Master, 3. E pro cartão Elo, 2. Somando aí as possibilidades, porque o ou é soma. 4 mais 3, 7 mais 2, 9. 9 aí como resposta, letra C. Então, ou escolho um cartão Visa, ou um Master, ou um Celo. É por isso, gente, que quando você faz apenas uma escolha, o que é apenas um? Ou um, ou outro. Vejam a questão que o texto é praticamente o mesmo, mas você tem que se ligar. Um banco disponibiliza 3 cartões do tipo Visa, 4 do tipo Master e 2 do tipo Elo. Um cliente deseja adquirir um cartão de cada bandeira, ou seja, um Visa, um Master e um Elo. De quantas maneiras diferentes ele poderá formar esse conjunto de cartões? Gente, você não vai precisar pegar e sair escrevendo. Aqui foi apenas um ou outro. Aqui ele quer o quê? Um de cada tipo. Gente, ó, você quer escolher o quê? Um Visa e um Master e um Elo. O E é multiplicação. Gente, é por isso que quando a gente pega as questões e eu faço a escolha a escolha de um, não precisa pensar se é arranjo ou combinação. Ou é o princípio aditivo ou é o princípio multiplicativo. Tranquilo? E aí, quantas possibilidades eu tenho para escolher o Visa? 3, o Master, 4 e o Elo, 2. O E é multiplicação, ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. 24, letra C de chupa banquinha. Gente, olhe as questões como elas são semelhantes. Mas os detalhes tão pequenos de nós dois. E a gente vai aumentando o nível das questões. É isso que a gente faz dentro do curso. Vamos lá. Questão 3. Ó, questão da objetiva 2025. Em uma cidade, há 4 ruas que ligam o bairro A ao bairro B. Ó, o bairro A ao bairro B, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ruas. Beleza? Tranquilo. Você podia até colocar assim, ó. Rua 1, Rua 2,
rua 3, rua 4. Beleza. E aí ele diz, ó, e 3 ruas que ligam o bairro B ao bairro C. 3, ó. 1, 2, 3. 3 ruas, tá? Você pode chegar aqui, ó, e chamar essas ruas do que você quiser. Ah, eu posso pegar aqui, ó. Aqui é a rua S1, aqui é a rua S2, aqui é a rua S3. Tranquilo? Ah, uma rua é a Major Bernardino, uma rua é a Rua Espírito Santo. Tô chamando de letrinhas. E aí ele diz, de quantas formas diferentes uma pessoa pode ir do bairro A ao bairro C, passando pelo bairro B. Gente, obrigatoriamente você sai do bairro A ao bairro C, mas tem que passar por B. Então, eu vou de A para B e de B para C. Perceba que eu tenho que fazer mais de uma escolha. Você não vai ficar escrevendo, ah, eu posso pegar e fazer esse percurso, ó. Ah, eu posso fazer esse percurso. Ah, não, eu posso fazer esse percurso, ó. Esse aqui e esse aqui. Você não vai ficar fazendo isso. O que é que você vai fazer? Para ir de A para B, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 4. E para ir de B para C, quantas possibilidades eu tenho? 3. 4 vezes 3, 12. 12 aí como resposta, letra C. Perceba que ele botou 7 para a galera somar. Gente, aqui eu tenho que fazer mais de uma escolha. Eu vou do A para B e eu vou do B para C. Por quê? Eu saio de A para chegar em C, mas eu tenho que passar obrigatoriamente por B. Então eu estou fazendo mais de uma escolha. Por isso que eu multiplico. Vamos para a próxima. Gente, essa questão eu elaborei, tá? Mas quando eu elaboro uma questão, ela tem um porquê. Vamos lá. Para acesso à plataforma do curso Exatas para Gabaritar, o aluno tem que possuir um username e uma senha. Essa senha tem um modelo pré-determinado, de modo que ela deve possuir um total de 8 dígitos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dígitos. E aí ele diz, os 4 primeiros são letras escolhidas do nosso alfabeto, diferenciando maiúsculas de minúsculas. Então, ó, as 4 primeiras são letras do nosso, o quê? Alfabeto. Só que diferenciando maiúsculas de minúsculas. O 5º dígito é um caractere especial escolhido dentre esses 5. Então, esse aqui, ó, é um caractere. E os 3 últimos são o quê? Algarismos escolhidos de quem? De 0 a 9. O número total de senhas possíveis para ter acesso a essa plataforma é igual a... E aí, gente, uma galera diz assim, professor, e agora? Eu somo ou multiplico? Gente, você vai ter que escolher letras e caracteres e o que? Algarismos. Você está fazendo mais de uma escolha. Então eu vou o quê? Multiplicar. Ó, eu vou multiplicar. Você não vai fazer apenas uma escolha.
para você ter acesso a essa plataforma, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que escolher letras e caracteres e algarismos. E aí, cuidado. Ó, quantas letras eu tenho do alfabeto? Eu tenho 26 letras, tá? No nosso alfabeto oficial. 26 letras. Aí o cara vai aqui e bota 26. Cuidado, cuidado. Na questão eu deixei bem claro, diferenciando maiúsculas de minúsculas. Gente, essa letra aqui é diferente dessa aqui. Não é à toa que quando você cria senhas, se você tem lá um A maiúsculo e coloca um A minúsculo, vai dar erro. Tranquilidade? Beleza pura. Então, na verdade, você não tem 26. Você tem quantas? O dobro. Você tem 52. Porque você tem o quê? 26, o quê? Maiúsculas e 26, o quê? Minúsculas. Professor, e se a questão não fala nada? Aí seriam o quê? 26. Mas como eu disse que foi diferenciado aqui, ó, letras o quê? Maiúsculas de minúscula, não são 26, são 52. Se não falasse nada, seriam o quê? 26. Então, aqui eu tenho 52 possibilidades. Gente, eu falei na questão que não pode repetir letras, eu não falei. Então, aqui continua 52, aqui 52 e aqui 52. Então, para cada letra, eu tenho 52 possibilidades. Agora, se eu falasse que as letras são distintas, aí já seria 52 para a primeira, já para a outra seria 51, que não pode repetir. Mas aqui não tem problema. Esse próximo é um caractere, ó. Quantos caracteres eu tenho? Aqui, 5. Então, 5 possibilidades. Gente, e os 3 últimos são algarismos, de 0 a 9. Gente, de 0 a 9, quantos algarismos eu tenho? 10. Porque de 1 a 9, você não tem 9, mais o 0, 10. Então, aqui eu tenho quantas possibilidades? 10. Pode ser qualquer um dos 10 algarismos. Professor, eu posso repetir algarismo? Posso, porque eu disse que eu vou utilizar algarismos de 0 a 9. Se eu dissesse algarismos distintos, mas eu não falei. Então aqui eu tenho quantas possibilidades? 10 aqui, 10 e aqui, 10. Gente, é só multiplicar. Vamos lá. 52 multiplicado 4 vezes. Isso é 52 elevado a 4. Vezes 5, vezes o 10 multiplicado 3 vezes. É 10 elevado a 3. Tem aí 52 elevado a 4 vezes 5 vezes 10 elevado a 3. Tem. Letra A de aprovação. Gente, já caiu esse tipo de questão. Essa eu elaborei, já caiu no Enem, já caiu na FGV, já caiu no Sebrasp. Quando ele diz diferenciando maiúsculas de minúsculas, lembre, o que é que acontece? Aí, um A maiúsculo é diferente de um A minúsculo. Então não são 26, são 52. Tranquilo? Vamos para a próxima. Gente, ó, só com esse texto, nós temos aí, ó, esse total de perguntas. E galera, você mata qualquer tipo de questão. Vamos lá. Com os algarismos, ó, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, responda as perguntas. Primeiro, vamos lá. De 0 até 8, quantos algarismos eu tenho? Ó, de 1 até 8 eu tenho 8, né? Mais o 0 eu tenho quem? 9 algarismos. Vamos lá. Quantos números de 3 algarismos podemos formar?
Gente, você vai formar um número de 3 algarismos, ó. Ó, faz os tracinhos de 3 algarismos. Quando você vai formar um número de 3 algarismos, você vai multiplicar ou vai somar? Gente, você vai ter que escolher um cara para unidade, um cara para dezena e um cara para centena. Você faz mais de uma escolha. É por isso que você o quê? Multiplica, porque você vai escolher um cara para o quê? Centena, um para dezena e o outro para unidade. Esse negócio de formar números de 3 algarismos, de 4 algarismos, você multiplica. Você está fazendo mais de uma escolha. Você só tem que se ligar agora numa coisinha, no zero vagabundo. Professor, e o que é isso? Gente, cuidado, ó. Toda vez que for para formar números, o zero não pode entrar na primeira posição. Por quê, professor? Ó, porque 0,83 é a mesma coisa que 83. Esse zero aqui é um zero vagabundo, é um zero à esquerda. Eu não coloco o zero na primeira posição. O zero aí ele não é algarismo significativo. Por isso que quando falar em algarismos significativos, o zero não é. Tá? Então, ó, quando eu digo 0,430, isso não é um número de 4 algarismos. Isso é um número de 3, porque esse zero é um zero vagabundo. Então lembre, para formar números, o zero não entra na primeira posição. Então você já sabe aqui, ó, que o zero não entra. Então eu não tenho 9 possibilidades. Eu tenho 8, ó. Vou botar até assim, ó. 8P, para você não pensar que é esse 8. Não. Esse 8 são 8 possibilidades. Ou entre o 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6, ou o 7, ou o 8. Um desses 8 entra. Só não pode entrar o 0. Por que não pode entrar o 0? Não pode entrar o 0, porque se o 0 entrar na primeira posição, não vai ser um número de 3 algarismos, vai ser um número de 2. Gente, quando o cara fala números de 3 algarismos, ó, números de 3 algarismos, eu posso repetir. Ele não falou distintos. Professor, aqui na dezena o 0 pode entrar? Pode, o 0 pode. O 0 pode entrar. Professor, aqui na unidade o 0 pode entrar? Pode. Professor, aqui na dezena pode entrar qualquer um desses que entraram na centena? Pode, porque eu posso repetir, gente. Então, quantas possibilidades eu tenho? Quantos algarismos eu tenho? 9. Aqui são 9 possibilidades. Professor, não é 8 não? Não, porque o 0 pode entrar aqui e pode entrar qualquer um desses aqui. Eu tenho 9 possibilidades. Eu posso repetir. Professor, e aqui, quantas possibilidades? 9 também. 9 também. Por quê, professor? Porque eu posso repetir. E aí, gente, é só fazer continha. Ó, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, ó, dá quanto? 648. 648 aí como resposta. Letra C de casa. Você só tem que lembrar que o 0 não pode entrar na primeira posição. Careca, professor, que aula massa. Comenta aí que tá gostando. Agora, olha a diferença. Quantos números de 3 algarismos distintos? Não posso repetir. Distintos. Mesma coisa, eu vou multiplicar porque eu faço mais de uma escolha. Galera, e aí, para que você não se atrapalhe, vamos lá. Você faz assim, ó, você faz assim.
Aqui, novamente, o 0 não entra. O 0 não entra. Se o 0, o quê? Não entra, eu tenho 9 algarismos, mas como o 0 não entra aqui, eu tenho quantas possibilidades? 8 do mesmo jeito. E aí, agora você vai fazer o seguinte, ó. Olhe para a questão anterior, só para que você entenda. Aqui, por exemplo, ó, aqui, o 0 pode entrar. O 0 pode entrar. Mas não pode entrar o número que entrou aqui, ó. E aí você faz bem assim na prova, ó. Se pudesse repetir, seria quanto aqui? Seria 9, né? Se pudesse repetir, aqui seria 9, ó. Se. Esse se é partícula passivadora. Esse se é índice de determinação do sujeito. Esse se é advérbio de condição. Se. Aí você pensa assim, ó. Se pudesse repetir, que nem na questão anterior, aqui seria 9 possibilidades, se pudesse repetir. Mas dentro desses 9, eu tenho que retirar o que entrou aqui na primeira posição. Não entra os 8 de vez, né? Não entra os 8 de vez. Ou entra o 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6, ou o 7, ou o 8. Então, ó, se pudesse repetir, seriam 9. Se pudesse repetir, seriam 9. Mas desses 9 aqui, não pode entrar o que entrou aqui. Então não são 9, ó. Só são quantas possibilidades? 8. Ah, pessoal, mas isso aqui é igual a isso. Não é o número. Aí são possibilidades. Possibilidades não tem problema. Se pudesse repetir, que nem no anterior, aqui seriam 9. Seriam 9. Mas você tem que lembrar que o quê? Não pode repetir o que entrou aqui e nem pode repetir o que entrou aqui. Então, ó, dos 9, já entrou um na primeira posição. Já entrou outro na segunda posição. Cai para quantos? Cai para 7. Cai para 7. Agora é só multiplicar. Ó, 8 vezes 8, 64, vezes 7. 7 vezes 4, 28, vai a 2. 7 vezes 6, 42 e 2, 44. 448. Lady B. Letra B de beijo. Gente, quando falar em números de 3 algarismos, números não pode colocar o 0 na primeira posição. Quantos números de 4 algarismos? Se eu botar o 0 na primeira posição, não é de 4, é de 3. Então você tem que excluir o 0 quando é para formar números. Agora vamos lá. Ó, quantas senhas de 3 dígitos podemos formar? Gente, agora é senha. Senha. Agora é senha. Ó, senhas de 3 dígitos. Para formar também senha, gente, é mais de uma escolha. Eu tenho que escolher o algarismo daqui, o daqui e o daqui. Você multiplica. Só que quando fala em senha, não tem problema o 0 entrar na primeira posição. Não tem problema. O 0 pode entrar. E quando eu digo 3 dígitos, pode repetir? Quando eu digo 3 dígitos, pode repetir? Pode. Porque é 3 dígitos, não é distintos. Eu posso repetir. Só tem uma diferença. Quando falar em senha, não tem restrição. O 0 pode entrar na primeira posição. Então aqui eu tenho quantas possibilidades? 9, pode ser qualquer um dos 9 algarismos. Como eu posso repetir? Aqui 9 possibilidades e aqui 9 possibilidades. 9 possibilidades para todo mundo. 9 vezes 9, 81 vezes 9, 729, letra C. Gente, quando é senha, não tem problema. O 0 pode entrar na primeira posição. Agora, quando falar quantos números de 3 algarismos, de 4 e de 5, aí o 0, ele não é algarismo significativo na primeira posição. Senha não tem problema. Senha 014, não tem problema. Senha 015. Agora, número 15,
Número 0,15 é a mesma coisa, porque 0,15 ali é um número de 2 algarismos e não de 3. Beleza? Vamos lá. Agora, olha 8. Quantas senhas de 3 dígitos distintos? Senha, não tem problema o 0 entrar na primeira posição. Só que lembre, quando ele diz senhas de 3 dígitos distintos, eu não posso repetir, né? Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 9 possibilidades. Pode ser qualquer um dos 9. Só que o que é que você tem que lembrar? Agora eu não posso repetir mais. Por exemplo, o que vai entrar aqui tem que ser diferente do que entrou aqui. Se pudesse repetir, não seriam 9? Não seriam 9? Como eu não posso repetir, o que já entrou na primeira posição aqui cai para 8. Cai para 8. Professor, e aqui? Não pode entrar o que entrou aqui, ó, e nem o que entrou aqui. Ou seja, dos 9, né? Dos 9, já entrou um na primeira posição e já entrou um na segunda posição. Aqui cai para quantos? Para 7. Então vai ficar quem aqui, ó? 9 vezes 8, 72 vezes 7, 504. 504, letra A. Gente, isso aqui é 0,800. Imagine dentro do curso. Imagine dentro do curso. Beleza? Análise combinatória é um assunto que não adianta. Você não pode fugir. Análise combinatória em 10 minutos. Mentiroso. Só quer ganhar like, curtida. É que nem as Black Fraud que fazem aí. Sobem o preço e depois descem. Cara, brincar com as pessoas e ainda as pessoas acreditam nisso. É onda, viu? Tranquilo. Vamos para a próxima. Mesmo texto. Ó. Quantos palíndromos com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8? Responda as perguntas. Quantos palíndromos de 6 algarismos podemos formar? Ó, palíndromos também podem ser chamados de capíquas. Ó, capíquas ou palíndromos é a mesma coisa. Gente, o que são palíndromos? Ó, vou dar exemplos aqui, tá? Palíndromos podem ser palavras ou números que você lê da esquerda para a direita e da direita para a esquerda e a leitura é a mesma. Então, por exemplo, ó, vê aqui, ó, 121. 121. Vou botar aqui, tá? 121 é um palíndromo. Se você ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda é a mesma coisa. Olha outro palíndromo aqui, ó. 4.884. Isso aqui é um palíndromo também, ó. 222. Isso aqui é um palíndromo, ó. Se você ler aí da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, a leitura, ela é o quê? A mesma. Ó, ovo é um palíndromo. Arara é um palíndromo. Se você ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, a leitura é a mesma. Agora, veja o que é que tem que acontecer para ser palíndromo. Esse aqui tem que ser igual a esse. Esse igual a esse, ó. Careca, professor, é mesmo, né? Esse aqui tem que ser igual a esse. E ó, esse aqui tem que ser igual a esse. Ó, para ser palíndromo, ó, esse aqui tem que ser igual a esse. O do meio pode ser qualquer coisa. Lembre, você pode ter um palíndromo onde todos os algarismos são iguais. Ó, para ser palíndromo, esse tem que ser igual a esse. Tá vendo? Esse tem que ser igual a esse. E o quê? E esse tem que ser igual a esse.
palíndromo ou capíqua. Ó, esse tem que ser igual a esse. Esse aqui tem que ser igual a esse, ó. Esse aqui tem que ser igual a esse. O do meio pode ser qualquer um. Ele quer palíndromos de quantos algarismos? De 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ser palíndromo, esse aqui tem que ser igual a esse. Esse daqui tem que ser igual a esse. E esse aqui tem que ser igual a esse. Olha aqui, um palíndromo, ó, de 6 algarismos, ó. Esse igual a esse igual a esse igual a esse. É essa coisa de igual que você tem que se ligar. Agora vamos lá, cuidado. Lembre que o zero não pode entrar aqui. O zero não entra. Porque, gente, se o zero entrar na primeira posição, eu não tenho um número de 6 algarismos. Eu tenho um número de 5. O zero não entra. Então, ó, pode ser qualquer um desses aqui, né? Lembre que de 0 a 8, que nem na questão anterior, de 0 a 8, eu tenho quem? 9 algarismos. Como o zero não entra, quantas possibilidades eu tenho aqui? 8. É aqui que a galera se atrapalha. Eu não sei porquê. Vamos lá. Gente, lembra, é multiplicação, né? Porque você tem que escolher, fazer mais de uma escolha. Ó, FGV, Sebrasp, as bancas todas cobram questões de palíndromo o tempo todo. Vamos lá, ó. Veja. O primeiro aqui tem 8 possibilidades. Pode ser qualquer um desses caras aqui, só não pode ser o zero. Só que lembre, gente, para ser palíndromo, esse cara daqui, ele tem que ser igual a esse, ó. Aí o cara aqui bota 8. Não é 8, gente, é 1. É uma possibilidade. Toda vez que disser coisas iguais, é uma possibilidade. Professor, por que uma possibilidade? É uma possibilidade porque o que vai entrar aqui é exatamente o que entrou aqui. Se esse palíndromo começar por 7, esse último algarismo só pode ser 7. Então é uma possibilidade. Careca, professor, tô entendendo. E aqui? O zero pode entrar? Pode. Pode entrar o que entrou aqui? Claro, gente. Palíndromo tem que ter repetição. Quantos algarismos eu tenho aqui? 9. Aqui eu tenho quantas possibilidades? 9 possibilidades. Pode ser qualquer um dos 9. Inclusive quem entrou aqui. Não tem problema. Aqui um palíndromo, olha. Eu posso repetir, pô. 9. Mas esse daqui não tem que ser igual ao que entrou aqui? Então, se aqui, por exemplo, entrou o algarismo 5, aqui só pode ser 5. Então, aqui, quantas possibilidades? Uma. Gente, essas questões que diz, esses dois são iguais. Se aqui for 10, aqui é uma. Esses dois são iguais. Se aqui for 26, aqui é 1. Esses dois são iguais. Se aqui é 30 possibilidades, aqui é 1. Careca, professor. Professor, e aqui? 9 possibilidades. Pode ser qualquer um dos 9. Só o zero pode entrar? Pode, velho. Agora, você só vai se preocupar com o zero na primeira posição. Aqui, 9 possibilidades. Pode ser qualquer um dos 9. Mas lembre, esse daqui, ó, ele vai ter que ser igual a esse aqui. Quantas possibilidades? 1. E agora, professor, agora é só multiplicar. 8 vezes 9, 72, ó. 72 vezes 9 dá 648, vezes 1, vezes 1, vezes 1, quanto? 648. Letra
B de beijinho. Gente, aqui a gente não deixa passar nada. Vamos para a próxima? Olha 10. Quantos números ímpares de 4 algarismos distintos podemos formar? Vamos lá. 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Já sei aqui que o 0, o quê? Não entra. E lembre, galera, vamos lá. Quando é que um número é ímpar? Gente, número ímpar tem a ver com terminação. Olha. Um número é ímpar quando ele termina em quem? Quando ele termina em 1, ou em 3, ou em 5, ou em 7. Pessoal, se tivesse em 9, ou em 9. O que é um número par? Termina em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8. Então, número ímpar tem a ver com a terminação. Número ímpar tem a ver com a terminação. Quando é que o número é ímpar? Quando termina em 1, ou em 3, ou em 5. Ele não diz que todos os algarismos são ímpares. Ele quer saber quantos números ímpares. Quando é que o número é ímpar? Quando termina em 1, em 3, em 5, em 7 ou em 9. Como o 9 não está aí, ele é ímpar se terminar em 1, ou em 3, ou em 5, ou em 7. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 4. 4. Tem que ser um desses 4 aí. Tranquilo? Eu estou colocando já a condição. Para ser ímpar é isso. Só que cuidado aqui, ó. Ele falou algarismos o quê, gente? Distintos. Vamos lá. Ó, aqui, dos 8, dos 9 que eu tenho, o 0 não entra. Cai para 8. E não pode entrar o que entrou no final. Cai para quanto? Cai para 7. Repetindo. Para ser ímpar, termine em 1, 3, 5 ou 7. Por isso, quantas possibilidades? 4 possibilidades. Vai lá para o começo. Das 9, na primeira posição, o 0 não entra. Já cai para 8. Como são distintos, não pode entrar o que entrou no final. Cai para 7. Então aqui, quantas possibilidades? 7. Agora vamos olhar aqui e aqui. Vamos lá, cuidado, viu, gente? Quantos algarismos eu tenho? 9. 9. Só que eu já coloquei 1 na primeira posição e 1 na última posição. Então, quantas possibilidades eu tenho? 7. É possibilidades, olha. 7. Não é algarismo 7. É possibilidades. Dos 9 algarismos, 1 já entrou na primeira posição, 1 já entrou na segunda posição e 1 já entrou na última posição. Quantas possibilidades eu tenho? 6. Agora é só o quê? Multiplicar. Vai ficar aqui, ó. Vamos lá. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 7. 7 vezes 4, 28. Vai a 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. 168. Vezes 7 aqui. 7 vezes 8, 56. Vai a 5. 7 vezes 6, 42. Com 5, 47. Vai a 4. 7 vezes 1, 7. Mais 4, 11. 1100 e quanto? E 76. Letra B. Quando eu digo que eu não deixo passar nada, é a verdade. Vamos embora. Questão 11. Quadrix. Uma bandeira tem 5 listras verticais. Ronaldo quer pintá-la usando 4 cores diferentes. 4 cores diferentes.
Quantos painéis diferentes podem ser obtidos, ó, se duas listras adjacentes, ó, coladas uma ao lado da outra, não podem ter a mesma cor? Gente, duas coladas não podem ter a mesma cor. Galera, eu multiplico ou somo? Gente, você multiplica, porque você vai escolher uma cor para pintar aqui, e uma para pintar aqui, e uma para pintar aqui, e um aqui, e um aqui. É mais de uma escolha. Então é o que? Vezes. Vamos lá. Você vai começar a pintar essa aqui, ó. Quantas possibilidades você tem para ela? Ó, quantas possibilidades? 4. 4. Você pode pintar com qualquer uma das 4 cores diferentes que você tem. Suponha que você pintou essa aqui de vermelho. Essa de vermelho. Quando você for pintar essa, gente, só não pode ser vermelha. Por quê? Porque duas adjacentes não podem ter a mesma cor. Então só não pode ser vermelha. Então, se não pode ser vermelha, das 4, ó, me sobram quantas possibilidades? 3. Aqui 3. Mas suponha que você pintou essa de verde. Essa de verde. Quando eu for pintar essa aqui, ela só não pode ser verde. Pode ser vermelha? Pode. Só não pode ser verde. Porque duas adjacentes não podem ter a mesma cor. Então, das 4, ela só não pode ser verde. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 3. Suponha que eu pintei de roxo. Aí, vou pintar essa aqui. Vou pintar essa aqui. Quantas possibilidades eu tenho para essa? Só não pode ser roxo. Então, das 4 só não pode ser roxo. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 3. Aí suponha que eu peguei isso aqui, ó, e pintei ela de amarela. O que é que acontece agora? Vou pintar essa aqui, ó. Quando eu for pintar essa aqui, ela só não pode ser o quê? Amarela. Quantas possibilidades eu tenho? 3. Vamos supor aí que eu pintei ela de vermelho. Não tem problema, 3. Então, gente, é só multiplicar agora, ó. É só multiplicar. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3, aqui dá quanto, ó? 36 vezes 3, 3 vezes 6, 18, vai a 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10, 108. E 108 aqui vezes 3 dá quanto? Dá 300 e quanto, gente? E 24. Resposta. Letra C. A gente vê a teoria das cores dentro do curso. Tá vendo, gente? Que beleza. Estão perguntando aí, professor. Show. Ó, se fosse uma questão assim, lançando dois dados, quantos são os resultados possíveis? 6 possibilidades para o primeiro dado e 6 para o segundo. 6 vezes 6, 36. Professor, e se lançasse um dado e uma moeda? Quantas possibilidades para o dado? 6. E para a moeda? O cara ou coroa? 2. 6 vezes 2, 12. Quando eu lanço dois dados, eu tenho 36 resultados. 6 para o primeiro e 6 para o segundo. Eu posso ter 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6, até chegar em 6 em 6. Professor, se eu lançar uma moeda 3 vezes, duas possibilidades para a primeira, 2 para a segunda, 2 para a terceira. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Que massa, galera. Tá vendo?
Que beleza. Vamos para a próxima. Questão 12. Ó, veja essa questão 12 e a questão 13 da FGV para mostrar o que é que eles fizeram. Vamos lá. Ele usou os dois princípios ao mesmo tempo. Uma empresa escolherá um supervisor para cada uma de suas filiais X e Y. Cada supervisor deve ser escolhido entre os funcionários da respectiva filial e os dois não podem ser do mesmo sexo. De quantas maneiras diferentes é possível escolher os dois supervisores? Você vai escolher dois supervisores, um de cada filial, e os dois não podem ser do mesmo sexo. Então você pode escolher assim, ó. Escolho, por exemplo, uma mulher da filial X e um homem da filial Y. Eu não posso escolher duas mulheres ou dois homens. Então, eu escolhi uma mulher da filial X e um homem da filial Y. Professor, tem outra opção? Tem. Ou, porque você tem outra situação, você pode escolher o quê? Um homem da filial X e uma mulher da filial Y. Gente, ó, ou. Gente, eu quero escolher dois supervisores, né? Porque ele escolhe um supervisor para cada uma de suas filiais. Para escolher dois supervisores e eles dois não podem ser do mesmo sexo, você pode ter o quê? Escolhe uma mulher de X e um homem de Y. Ou, porque você tem uma outra opção, um homem de X e uma mulher de Y. Você está utilizando ao mesmo tempo os dois princípios, o aditivo e o multiplicativo. Quantas possibilidades eu tenho para escolher a mulher de X? Quantas? 6. O E é vezes. E o homem de Y? O homem de Y, 5. Ou, soma. Quantas possibilidades você tem para escolher o homem de X? 4. E a mulher de Y? 7. 6 vezes 5 dá 30, ó. 4 vezes 7, 28. 30 mais 28, 58. 58 aí, ó. Letra B. Gente, tira o print da tela. Porque aí vai ficar gravado a depender de vocês. Perceba, ó. Eu utilizei ao mesmo tempo o princípio aditivo e o multiplicativo. Vamos para a próxima. Olhe essa da FGV 2025. Um perito criminal, ó. Um perito criminal precisa analisar um conjunto de 4 amostras coletadas de uma cena de crime. As amostras incluem os seguintes itens distintos: 5 fibras de tecido, 3 fios de cabelo, 2 de fragmentos de vidro e uma amostra de solo. Para realizar a análise, ele precisa escolher exatamente 3 itens entre as amostras, mas cada item deve pertencer a uma amostra diferente. O número total de trios de itens que o perito pode escolher, gente, ele vai escolher 3 itens entre as amostras, mas cada item deve pertencer a uma amostra diferente. Então, por exemplo, ó, ele pode fazer essa escolha aqui, ó. Escolhe o quê? Tecido
cabelo e vidro. Veja que tem o E aqui subentendido, né? Ele escolhe um do tecido e um do cabelo e um do vidro. Ou ele pode escolher o quê? Tecido, cabelo e solo. Ou ele pode escolher o quê? Tecido, vidro e solo. Ou ele pode escolher o quê? Cabelo, vidro e solo. Ele tá escolhendo, gente, 3. Tá vendo, gente, que na questão o cara misturou o multiplicativo e o aditivo? Ele quer escolher exatamente 3. Então ele pode escolher tecido e cabelo e vidro, ou tecido e cabelo e solo, ou tecido e vidro e solo, ou cabelo, vidro e solo. E aí ficou fácil, gente, ó. Vai ficar como isso. Quantas possibilidades aí você tem para escolher o tecido? 5. Cabelo, 3. E vidro, 2. Lembra que é multiplicando? Ou é soma. Tecido, 5. Cabelo, 3. Solo, 1. Ou tecido, 5. Vidro, 2, né? Ó, são 2 fragmentos de vidro e 1 de solo. Ou o quê? Soma, né? Soma. Cabelo, 3. Vidro, 2 e solo, 1. Isso aqui vai dar quanto? 30, 15, 10 e quem? E 6. 30 mais 15, 45. Mais 10, 55. Mais 6, 61. Letra C. Olha. FCC, princípio aditivo e multiplicativo. FGV, princípio aditivo e multiplicativo. Isso é análise combinatória, como tem que ser ensinado. Princípios primeiro, para depois mostrar arranjo, combinação, permutação. Questão 14 da CPCOM. Uma casa possui 10 interruptores. Botar assim, ó, interruptor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma sala, uma casa possui 10 interruptores de luz independentes. Cada um pode estar ligado ou desligado. Cada interruptor tem 2 possibilidades. Ou ele está ligado ou desligado. Sabendo que a casa não pode ficar totalmente às escuras, ou seja, pelo menos uma lâmpada deve estar ligada. Veja, para não ficar totalmente às escuras, você tem que ter pelo menos uma lâmpada ligada. E aí ele diz, determine o número de maneiras diferentes de acender as luzes dessa casa. Galera, por que muita gente cai nisso aqui? Vamos lá. Muita gente cai nessa questão pelo seguinte. Ele quer o número de maneiras diferentes de acender essas luzes nessa casa, né? Só que a casa não pode ficar totalmente o quê? Às escuras. Então vamos lá. Ó, quantas possibilidades eu tenho para esse interruptor? 2. Para esse, 2, 2, 2, 2, 2 para cada. Professor, por que 2? Porque ele pode estar ligado ou desligado. Se você multiplicar o 2 10 vezes, que é 2 elevado a 10, isso vai dar 1024. Aí a galera vai lá e marca a letra D. Gente, só que a casa, ela não pode ficar totalmente às escuras.
dentro dessas 1024, tem uma que a gente não quer. Tem uma que a gente não quer. O que seria uma? Quem seria essa uma que a gente não quer? São todas desligadas. Gente, no meio dessas 1024, só uma não interessa. E qual é a que não interessa? Todas estarem desligadas. Porque a casa não pode ficar totalmente às escuras. Sempre eu tenho que ter pelo menos uma lâmpada ligada. É que nem aquela questão que fala das portas. Então, na verdade eu não tenho 1024, só interessa pra gente 1023, letra C. Letra C. Tá vendo, galera? Tá vendo? A casa ela não pode ficar totalmente às escuras. Então, dessas 1024, aí dentro tá a opção de todas estarem o quê? Desligadas. Isso eu não quero. Por isso, 1000 e quanto? E 23. Vamos para a última do Sebrasp. Julgue o item seguinte quanto aos princípios de contagem. Um correntista do Banco do Brasil deseja fazer um único investimento no mercado financeiro, que poderá ser em uma das 6 modalidades de caderneta de poupança ou em um dos 3 fundos de investimento que permitem aplicações iniciais de pelo menos 200. Nessa situação, qual é o número de opções de investimento desse correntista? Isso é inferior a 12? Gente, você não vai escolher mais de um, você vai escolher um único. Ou escolhe a caderneta de poupança ou escolhe o fundo de investimento. O ou é soma. Quantas possibilidades eu tenho para a caderneta de poupança? 6. E para o fundo de investimento? 3. 6 mais 3, 9. 9 é inferior a 12? É item correto. Galera, tá aí a parte 1 de análise combinatória, aqui 0800 para vocês. Essa aula só vai ficar gravada se a gente atingir aí a quantidade de comentários, tá? Vou dar aí mais 1 hora para a aula ficar gravada. Se dentro dessa 1 hora não atingir os comentários, a galera vai lá e retira, tá? A gente sempre vem pedindo pra galera pra dar o like, curtir, compartilhar, e muita gente não faz isso. Então, gente, é reciprocidade. Tranquilo? Pelo amor de Deus, gente, sigam o nosso Instagram. Entra no nosso grupo do Telegram. Gente, todo dia no Instagram tem dicas, questões resolvidas, muita coisa boa. Então, galera, isso aí é muito importante pra gente, tá? É muito importante. Por isso que a gente sempre diz, deixa o like, curta, compartilha. Muito obrigado pra vocês. Quero ver aí os comentários. Gente, valeu. Fui.